Bom dia, irmãos. Esta manhã eu quero partilhar convosco e falar um pouco acerca deste homem de Deus que foi Jonas. E queria que abríssemos no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Ok. Está bom assim? Não faz mal. Antes de lermos, vamos orar. Vamos só ter um minuto de oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E nesta manhã queremos ser conduzidos por ela, Senhor. Que sejas Tu a conduzir-nos, Senhor, e a guiar-nos, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós somos moldados por ela, Senhor, se assim quisermos, Senhor. Tu não obrigas ninguém, Senhor, neste momento, Pai, a aceitar-te, Senhor. Não obrigas ninguém a seguir-te, Senhor. Tu queres que o façamos por amor, Senhor. E neste momento, Senhor, queremos ser guiados por ela, Senhor. É essa a intenção do nosso coração, Senhor, que Tu nos ajudes. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos aqui presentes, por todos aqui presentes, Senhor. Graças te damos por isso, Senhor. Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu esta manhã queria falar um pouco acerca de... Já se falou muita coisa acerca de Jonas, mas só para situarmos um bocadinho a vida de Jonas. Jonas foi um indivíduo que nasceu numa pequena aldeia ao pé de Jerusalém, que era Gat, filho de um homem de Deus também, ou seja, ele viu o Senhor na vida do seu próprio pai, que era Amitai, e ele viveu numa altura que foi do rei Jeroboão II, ou seja, ele viveu naquela altura. Era uma altura muito difícil para o povo de Israel, porque era uma altura em que o povo de Israel estava constantemente a ser fustigado por outras nações, inclusive pela Síria, onde a capital era Nínive, onde o Senhor, neste preciso momento, ele tinha uma missão. E é engraçado que, quando o Senhor levantou Jonas, foi com o objetivo de ajudar o rei a estabelecer os limites de Israel. Ou seja, a estabelecer terrenos perdidos. E essa era a função de Jonas. E Jonas estava mesmo focado naquela situação. Ou seja, Jonas, o objetivo dele era o quê? Era orar ao Senhor para que, de facto, Israel não fosse invadida por inimigos. E, neste caso, a Síria era um inimigo fortíssimo do povo de Israel, onde a capital era Nínive. E Nínive era uma capital enorme, era uma cidade muito grande. E se nós lermos o livro de Jonas, que é muito pequenino, nós podemos ver o quanto essa capital era grande. O povo era eram guerreiros extremamente cruéis, ou seja, o objetivo dele era sempre conquistar, e eles tinham em visão as terras do povo de Israel. Ou seja, Jonas, nesta altura, ele pensava assim: não, o meu objetivo é este. Foi para isso que Deus me levantou aqui nesta altura, e então eu vou. E nós geralmente somos assim também. Nós pensamos assim: o meu objetivo aqui é este, o Senhor, e focamos-nos só nisto. E às vezes não deixamos que seja o Senhor guiar-nos, porque às vezes os propósitos de Deus mudam na nossa vida. Ou seja, às vezes o Senhor foca-nos para uma área, mas nós temos que estar atentos, porque de repente o foco passa a ser outro, mas tudo dentro do serviço. E há uma altura da vida de Jonas que Deus tenta focar Jonas noutra situação, mas Jonas não viu isso. Jonas olhou para o povo de Nínive como um povo a bater. Ele pensou: não, ainda bem, porque o meu foco é este, e o Senhor há de destruir esta nação, porque são inimigos do povo de Israel e são indivíduos a bater. Mas os planos de Deus eram muito maiores do que esses. Ou seja, Jonas não percebeu que aquele povo, ao aceitar Deus no seu coração, iriam ser aliados. Ou seja, o Deus deles seria o mesmo Deus do povo de Israel. E para além, ou seja, havia dois objetivos. Era tornar aquele povo um povo aliado, entre aspas, do povo de Israel, e ao mesmo tempo era um povo temente a Deus. Com tudo isso, ou seja, como se costuma dizer, matava-se 2 coelhos com uma cajadada só. Mas Jonas não viu as coisas assim. Nós às vezes, quando lemos a história de Jonas, pensamos: Jonas teve medo.
Jonas também acredito que tenha tido medo, mas Jonas não foi esse só. Jonas, ele queria a destruição daquele povo. Esse era o objetivo de Jonas. E nós podemos ler, eu vou só ler até o versículo 8, do versículo 1 ao versículo 8 de Jonas, para não me alongar muito. E diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Vamos ficar por aqui, para já. Então nós vemos aqui Jonas, de facto, ele pensou: não, eu vou fugir da face do Senhor, ou seja, eu não vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque não tem cabimento nenhum eu agora ir a Nínive e proclamar a palavra de Deus. Mas é engraçado, se nós vemos aqui no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, o Senhor diz assim: Levanta-te, vai à grande cidade, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, supostamente a ira do Senhor iria cair sobre aquela gente. Mas Jonas já sabia que Deus é um Deus de misericórdia para quem se arrepende. Para quem se arrepende. E ele sabia que se aquele povo se arrependesse, o Senhor ia ter misericórdia deles e ia poupá-los. Jonas sabia disso. Ele mais tarde, nós podemos ler muito rapidamente, no capítulo 4, ele diz isso ao Senhor. Depois dele ter sido engolido pelo peixe e depois dele ter sido expulso. Ou seja, ele diz assim ao Senhor, no capítulo 4 e no versículo 1, ele diz assim: depois dele, é engraçado porque Jonas foi o único homem de Deus que depois da mensagem que ele deu àquele povo, àquela nação de Nínive, ele arrependeu-se do resultado fabuloso que houve. Porque aquela gente toda converteu, eles todos converteram-se. Todos eles, o próprio rei, converteu-se e Jonas desgostou-se disso. Ou seja, Jonas ficou desgostoso do sucesso que houve ali naquela terra. E Jonas diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, ele sabia de antemão, foi por isso que ele fugiu, que o Senhor iria ser para com aquele povo. Esta manhã queria só me debruçar sobre isto. Até o versículo 8, nós lemos, de repente, que eles fizeram algumas perguntas a Jonas. Aqueles homens estavam naquele barco, perante aquela situação, eles fizeram várias perguntas a Jonas. Eles fizeram 7 perguntas a Jonas. A primeira pergunta que eles fizeram a Jonas foi: o que é que se passava com ele? O que é que se passava com aquele? O que é que se passava com ele? E eu faço esta pergunta: o que é que se passa connosco? Qual é a nossa condição? Como é que nós estamos? Como é que Jonas estava aqui? Jonas fugia da face de Deus. E nós lemos em Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 3, que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Não há nada que possa fugir aos olhos do Senhor. O Senhor sabe tudo o que acontece. Não adianta nós fugirmos, não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e fugirmos dela, pensarmos que vamos estar a salvo daquilo que Deus diz aqui. E o Senhor diz que todo aquele que crê no seu único Filho, o que é que lhe acontece? Que morreu e entregou-se a si mesmo por cada um de nós, tem a vida eterna. Mas aqueles que não o aceitam já estão condenados. Não adianta fugirmos destas verdades. Isto é uma verdade única.
Não adianta nós fugirmos. Jonas bem quis fugir daquilo que o Senhor tinha planeado para a vida dele. E não adianta, não vale a pena, porque o Senhor sabia onde é que Jonas estava. O Senhor sabe verdadeiramente o que é que se passa connosco. Não adianta muitos de nós parecermos uma coisa e sermos outra lá fora. O que é que se passa connosco? O que é que me adianta eu querer parecer uma coisa aqui, à frente dos irmãos, e lá fora ser outra? O Senhor sabe. O Senhor sabe a intenção do meu coração. O Senhor sabe perfeitamente tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu penso. E muito mais do que isso. Ele sabe aquilo que eu vou pensar amanhã. Ele sabia precisamente o que é que Jonas ia fazer. Cada passo que Jonas ia dar. O Senhor sabia disso. E estes homens fazem-lhe essa pergunta. O que é que se passa connosco? Será que já perdemos o interesse de servir ao Senhor? Será que não queremos mais estar com os irmãos? O que é que se passa? Há que fazer uma análise de nós próprios. O que é que se passa comigo? Eu de antes gostava de estar com os irmãos, eu de antes gostava de ouvir a palavra de Deus, e eu agora já... O que é que se passa? Eu agora isto já não é o meu interesse. Se calhar é melhor eu rever onde é que estão os meus valores, onde é que está o meu foco. Essa é a primeira pergunta. Cada um de nós possa fazer essa pergunta a si próprio. A segunda pergunta foi, eles perguntaram, estás agarrado ao sono? Ou seja, chamaram-no de dormente. E eles dizem assim, aqui, no versículo 6 dizem, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens dormente? Esta é outra pergunta. Muitos de nós andamos a dormir. Muitos de nós andamos a dormir. E nós vemos que os anos vão passando e vemos o barco passar. Nós vemos que este homem, perante a situação que estava a acontecer, Jonas perante aquela situação, ele desceu ao porão do barco e adormeceu. Um sono profundo. Perante aquela balbúrdia toda. E o barco ia andando. Ou seja, a ser fustigado pela tempestade. Será que muitos de nós preferimos ver o barco a andar e ser fustigado muitas das vezes pela tempestade? Os nossos lares às vezes são fustigados por tempestades tremendas e nós parece que estamos a dormir. O que é que nós temos que fazer? Há que ter uma atitude, há que tomar uma atitude perante uma situação dessas. Principalmente os homens. Nós temos uma responsabilidade muito grande dentro dos nossos lares. Quando o nosso barco, quando o nosso lar está a arder, o que é que temos que fazer? Eu acredito que se calhar aqui neste barco existissem algumas mulheres. Eu não vejo aqui a responsabilidade de ser pedida a elas. A responsabilidade está a ser pedida a Jonas, neste caso. Ele foi ter com Jonas e disse, então tu estás a dormir? Nós estamos aqui quase a morrer e o que é que tu fazes? Faz qualquer coisa. E o Senhor às vezes espera isso de nós. Dentro da própria... Às vezes é fácil nós tomarmos uma posição. Às vezes é fácil nós tomarmos uma posição que é a mais confortável. Que é quê? É estarmos a dormir. Ou seja, essa é a parte mais confortável, é aquilo que nos agrada mais. E quando nós vemos as coisas acontecer, nós não fazemos nada. Às vezes, dentro da própria igreja, onde nós somos o corpo, onde todos nós estamos ligados, onde nós todos fazemos parte com o mesmo objetivo, as coisas estão a acontecer e nós podemos fazer alguma coisa. Mas não fazemos. Porque é mais fácil eu estar deste lado e é mais fácil eu estar a dormir, por assim dizer. E foi isso que foi pedido a Jonas. Foi isso que foi dito a Jonas. Então estás a dormir? O que é que se passa contigo? E o Senhor pergunta-nos a cada um de nós. Nando, estás a dormir na formatura? Há que fazer alguma coisa. Está a acontecer isto. Vamos fazer isto. E às vezes eu nem sei o que é de fazer, mas o Senhor mostra-nos através da sua palavra. Qual é a atitude certa para fazermos algo? É o que eu dizia na ceia. Esta semana uma irmã ligou. Olha, eu estou aqui, se precisarem de ajuda, eu estou disponível. Mas pronto, lá está, é que fazer qualquer coisa. Às vezes basta só uma palavra amiga a alguém que está a precisar. Mas é preciso fazer alguma coisa. Às vezes um telefonema, é isso. Pouca coisa faz... Ou seja, aquilo que nós achamos que é pouco, o Senhor, porque a obra é do Senhor. O Senhor pega nisso e faz uma obra tremenda. Pensando de nós que é pouco, mas não é. Porque a obra é do Senhor. O problema é que nós pensamos que às vezes que as coisas estão dependentes somente de nós. Não. Nós temos de fazer só a nossa parte e o Senhor vai fazer o resto. A terceira pergunta que eles fazem a Jonas é: por que mal lhes sobreveio naquele momento? Porquê que estava-lhes a acontecer aquilo? Essa foi a terceira pergunta que eles lhes fizeram. Eles perguntaram-lhe a ele: mas
Porquê que nos está a acontecer isso? E nós, muitas das vezes, calamos-nos perante situações destas, perante coisas que nós temos até a solução, perante certos problemas que acontecem, nós temos a solução, mas para não melindrar, a solução vinda da palavra de Deus. Mas para não melindrarmos ninguém, nós não dizemos nada. Mas a solução, o Senhor diz, olha, é preciso que se faça isto. E nós não dizemos porque não queremos ferir ninguém. Isso, o não querer ferir ninguém é não fazer a vontade de Deus. O Senhor nunca se calou para deixar de agradar a este ou deixar de agradar aquele. Não, o Senhor Jesus Cristo sempre se levantou. Ele foi contra os religiosos. E naquela altura predominavam, a religião predominava naquele momento. E ele levantou-se contra isso. Ele falou. Ele, quando foi ao templo, ele viu que aquilo era um negócio autêntico. E ele levantou-se contra isso. 2 vezes ele levantou-se contra aquilo que eles faziam. Porquê? Porque eles estavam a fazer algo que era errado. Se nós não temos que levar a mal se um irmão nosso chegar ao pé de nós, porque é a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz que nós devemos nos exortar uns aos outros. E a palavra de Deus diz que se de facto, se eu não estou a levar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, eu não tenho que levar a mal se um irmão vier ter comigo e dizer assim, olha, a tua atitude não foi a melhor. Temos de ser sábios, irmãos. Não podemos também ter o chicote na mão e prontos sempre... Não é isso, irmãos. Mas é sermos sábios. Ou seja, se de facto temos que dizer alguma coisa, precisamos dizer de acordo com a vontade de Deus. Isso é revelar amor. Isso é revelar amor. Para que outros males maiores não aconteçam na nossa própria vida. Quantas vezes nós educamos os nossos filhos? Quantas vezes eu já ouvi filhos, homens já, dizerem: porquê que a minha mãe nunca me deu uma palmada quando eu fiz isto? Porquê? Porque a mãe não quis melindrar, a mãe se calhar não quis melindrar a família, a mãe se calhar não quis ir contra, se calhar, alguns valores que ela adquiriu quando ainda não tinha os ensinamentos da palavra de Deus. E o que é que aconteceu? Males maiores aconteceram. Se calhar há muitas vidas, muitos homens hoje que estão presos porque a mãe nunca lhes deu uma palmada. E hoje estão a mercê atrás de umas grades. Porquê? Porque nunca souberam ouvir um não. Porquê? Porque não se diz não para não melindrar. E estes homens aqui, eles fizeram-lhe uma pergunta. E Jonas tinha que ser muito direto quando chegou lá. E não foi. Ele preferiu ir dormir. A quarta pergunta que eles lhe fazem era qual era a ocupação dele. Ou seja, eles preocuparam, mas qual é a tua ocupação? Eles perguntaram, mas que pergunta é esta? É importante, sim. Ou seja, a preocupação deles ao fazer isso era uma pessoa que seja desocupada traz problemas. Mas isto é para qualquer um de nós, homens e mulheres. Qualquer pessoa que seja desocupada, que tenha uma vida completamente desocupada, aliás, há um ditado que diz, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Ou seja, alguém que tenha uma vida desocupada, o resultado disso está muito próximo a trazer problemas aos outros. E nós temos de ter cuidado com isso, irmãos. E eles fizeram essa pergunta a eles. Qual é a tua ocupação? Pá, o que é que tu fazes? E o Senhor pergunta-nos a nós também. Pá, faz alguma coisa? Qual é a tua ocupação? O que é que tu fazes? Em várias áreas, em termos práticos. Em termos práticos, nós temos que ter a nossa vida ocupada. Porque é assim que tem que ser feito. É assim que nós podemos ser úteis para os outros. Na obra, no serviço é igual. Nós, na obra do Senhor, é precisamente a mesma questão. O que é que nós fazemos? Nós, de facto, às vezes tomamos 3 posições. Ou tomamos aquela posição de espectador, em que estamos aqui todos os domingos e todas as quartas-feiras e até todas as sextas-feiras na reunião de jovens, e estamos sempre aqui, mas tomamos aquela posição de espectadores, ou às vezes tomamos aquela posição de críticos. Criticamos tudo e todos, e nada está bem, e prontos. E de vez de fazermos parte da solução, fazemos parte do problema quase. E também, graças a Deus, porque muitos há que tomam a posição de servos. Estas são, não há volta a dar. Só há estas 3 posições que a gente pode tomar aqui. Qual é a nossa ocupação neste momento? Posição de espectador, crítico ou servo? Cada um de nós possa analisar-se a si próprio e possa pensar um bocadinho nisto.
não podemos pensar assim, não, mas eu serve não porque eu não vou pregar, ou serve não porque eu não vou dar um bom pensamento, ou eu até nem oro. Não é isso, o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer só disponibilidade. Dizer, Senhor, eu estou disponível para ti, usa-me. Quantas irmãs há que nós, se calhar até muitos de nós nem sabemos que pertencem ao grupo de limpeza e estão a fazer um excelente trabalho, e o Senhor sabe. Isso é servir, isso é ter a posição de servir. Pequenas coisas para o Senhor são grandes coisas. Nós é que valorizamos aquilo que vemos. O Senhor não valoriza isso. O Senhor valorizou quando o profeta foi escolher, o Senhor valorizou aquele que estava no campo, nem foi apresentado perante ele para ser o povo de Israel, que foi David. Ele era um rapazinho que estava lá a cuidar das ovelhas, se calhar a cheirar mal, e foi esse que o Senhor quis que ele servisse. Ou seja, ele não foi apresentado como um indivíduo muito bem parecido, com um estatuto propriamente em termos de visão para ser o rei. Não, o Senhor escolhe aqueles que aos nossos olhos aparentemente não são os mais capacitados, mas o Senhor sabe. E então eles perguntaram-lhe a ele qual era a ocupação dele. Por isso cada um de nós também possa ter patente nisso, que é importante. É importante nós sabermos qual é a nossa ocupação aqui na igreja. Qual é a nossa ocupação na nossa sociedade. Ainda esta manhã ouvíamos, o Dário falava daqueles irmãos em Castanheira de Pera, em que o nome deles está lá naquele livro da própria cidade, em que eles marcaram a cidade, eles marcaram aquela sociedade. Mas porquê? Porque foram, se calhar, a posição deles não foi de críticos, a posição deles foi de servos. E o nome deles está lá. E se calhar marcaram de uma maneira tremenda. Para quê? Para o próximo fim de semana nós tínhamos o privilégio de poder ir àquele sítio, porque se eles marcassem da pior maneira, isso teria consequências. E nós, se calhar, para a semana não poderíamos ir lá, pelo mau testemunho que eles deram. Mas não foi isso que eles fizeram. E para a semana, pela graça de Deus, estaremos lá. E como uma referência, olha, estes irmãos marcaram uma posição aqui nesta terra. Qual é a nossa posição na sociedade? Nós temos marcado posição nos nossos trabalhos, sermos retos, segundo a vontade de Deus. Precisamos pensar nisso. Outra pergunta, só muito rapidamente, só mais 5 minutos. A outra pergunta é, de onde vens? Eles fazem-lhe essa pergunta a ele, de onde vens? E eu pergunto, e eu faço esta pergunta, como nós temos revelado aos outros Cristo através das nossas vidas? Como é que nós temos revelado aos outros lá fora Cristo nas nossas vidas? Será que ninguém nota que nós temos ali uma diferença? Será que ninguém nota que nós temos o Senhor na nossa vida e o Senhor como nosso Deus? Ninguém nota isso? Como é que nós temos revelado o Senhor através do testemunho que nós damos aos outros? Cada um de nós possa pensar também nisso. É importante nós podermos revelar aos outros e eles pensarem, este indivíduo, há aqui qualquer coisa nele. Mas diz-me lá, mas de onde é que tu vens? Onde é que tu, esses princípios que tu defendes, isso vem de onde? Às vezes não nos fazem essa pergunta. Se nunca nos fizeram essa pergunta, nós temos que pensar um bocadinho. Se calhar, eu não marco a diferença. Para ninguém perguntar, onde é que tu, então, mas tu, à hora da refeição, baixas a cabeça para orar, então, mas estás mal disposto? Não, eu dou graças ao Senhor pelo alimento. Mas onde é que tu leste isso? Onde é que tu foste buscar isso? E isso é importante, irmãos, porque é aí que a gente aproveita e fala do Senhor aos outros. A sexta pergunta é, qual é a tua terra? Qual é a tua origem? Eles fizeram-lhe essa pergunta, qual é a tua origem? E origem significa princípios. A origem significa princípios. Todos nós sabemos perfeitamente que a nossa origem, ou seja, nos nossos próprios lares, nós temos a responsabilidade de os princípios do Senhor ministrá-los aos nossos filhos. É isso que o Senhor nos diz, para nós ensinarmos os nossos filhos na palavra. São estes princípios que nós vamos ministrar aos nossos filhos. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Nós vemos perfeitamente Jonas. Eles precisavam de saber onde é que Jonas era. Que terra é que ele era. Para ele não tomar nenhuma atitude, para ele fazer aquilo que ele fez. Onde é que ele era? Que princípios é que ele tinha? Que princípios é que ele defendia? E nós, que princípios é que nós defendemos? Defendemos o Senhor nas nossas vidas? Quando somos confrontados lá fora com vários assuntos, e hoje temos uma panóplia de assuntos lá fora que a sociedade, são valores que a sociedade defende e que são contrários àquilo que o Senhor defende,
Que posição é que temos marcado? Que princípios defendemos o Senhor? Defendemos aquilo que o Senhor acha? Precisamos pedir sabedoria ao Senhor para também podermos, de uma maneira sábia, mostrar aos outros aquilo que o Senhor acha acerca de vários assuntos que nós temos hoje na sociedade. E nós podíamos agora viajar por muitos assuntos que a sociedade hoje toma como valores, quando o Senhor chama pecado. Ainda para a semana vamos falar de uma situação que é a ansiedade aos jovens. E nós vemos hoje uma sociedade, de facto, que está sobre um peso enorme. E nós estamos nesta sociedade. Nós não estamos numa redoma à parte. O Senhor não nos escolheu para uma redoma à parte. E porquê que estamos nessa sociedade? Para marcar a diferença. Estamos nessa sociedade para marcar a diferença e estamos nessa sociedade para influenciar os outros. Nós não devemos nos deixar influenciar por aquilo que o mundo nos quer dar, mas nós temos que ser uma influência. Daí o Senhor dizer que nós somos a luz, somos o sal. Todas estas características influenciam os outros. Não há como uma luz no meio da escuridão não ser uma boa influência. Então vamos influenciar os outros. Vamos mostrar qual é a nossa origem. Qual é a nossa terra. Quando nós nos prendemos aos bens materiais aqui, quando nós caracterizamos a nossa vida com dívidas porque temos que pagar isto, temos que pagar aquilo, temos que pagar aquilo outro, nós estamos a ser precisamente iguais aos outros. Precisamente iguais aos outros. Quando nós vemos que aquilo que nós temos é para servir ao Senhor. Eu ainda há tempos falava com um irmão e ele dizia, não, isto não é meu. O Senhor emprestou-me só para eu gerir por uns tempos e isto não é meu. Então nós temos que marcar por isso. Quando nós temos o nosso foco nas coisas, nós vamos ser escravos delas. Quando nós temos o nosso foco no Senhor, vamos nos servir delas. Vamos nos servir das coisas. Ou seja, não passamos a ser escravo delas. Passamos a servir delas. Porque o Senhor deu-nos para nos servirmos delas e para que essas mesmas coisas estejam ao serviço do Senhor. Eu já disse isto várias vezes, mas volto a dizer. Houve um jovem uma vez que quis comprar um carro aqui, um jovem aqui da igreja em Quinta de Conde, quis comprar um carro, eu não me esqueço disto. Eu já disse isto, mas vou dizer outra vez. E eu disse-lhe, eu aconselhei, compras um carro assim, 2 lugares, porque estás sozinho, e 2 lugares é que é bom para ti, porque estás sozinho. E ele disse, não, eu não vou comprar um carro de 2 lugares, então como é que eu levo os jovens depois, quando a gente sai para algum lado? E eu penso, olha, tens razão. Ou seja, ele não é escravo, não ia ser escravo daquele objeto que ele ia comprar. Ele ia comprar aquilo com um objetivo, para que aquilo servisse na obra do Senhor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. De facto, pensemos nisso. E esta pergunta que foi feita a Jonas era nesse sentido. Ou seja, quais eram os princípios dele, o que é que ele defendia, qual era o foco dele na vida. E cada um de nós possa pensar nisso também. E por último, eles fazem a pergunta, de que povo és tu? Esta é a pergunta que eles fazem a Jonas. E nós? De que povo é que nós somos? Nós somos o povo de Deus. Então temos que marcar a diferença nisto. Quando fazemos a vontade de Deus e perdemos a nossa esperança de que Deus pensa ou que Deus está ausente ou que Deus se calhar deixou-nos de lado e a gente pensa, eu tento fazer a vontade de Deus, mas Deus parece que não responde às minhas orações, Deus parece que não quer fazer nada. O nosso tempo não é o tempo de Deus, irmãos. O nosso tempo, por muito que nós queiramos, nunca é o melhor. Ou seja, a solução, quando nós pensamos que a solução perfeita sai da nossa vontade, sai do tempo que nós queiramos que saia, as coisas não vão dar certo. Que a nossa esperança seja sempre pensarmos, não, eu vou fazer a vontade do Senhor e Ele, na altura certa, que Ele achar conveniente, os resultados vão aparecer. Mesmo que estes resultados não sejam aqueles que eu espero que aconteçam. E foi como Jonas. O resultado que Jonas queria na vida dele é que o Senhor, de facto, dizimasse aquele povo. Pensava, não, agora vamos estar livres deste povo, e Israel não se vai preocupar mais com isso. Mas esse não era o objetivo do Senhor. E nós às vezes na nossa vida é assim. Nós oramos ao Senhor e pomos o problema nas mãos do Senhor, mas já estamos-lhe a dizer qual é o resultado que a gente quer que aconteça.
Quando isso não é assim, nós temos que pôr o nosso problema e esperar que o Senhor resolva. O resultado, o Senhor vai cuidar. E seja ele qual for, vai ser o melhor para nós. E assim foi para Jonas. O resultado de Jonas ter ido falar foi aquela nação converter-se e deixarem de ser um inimigo do povo de Israel. Ou seja, esse era o resultado, para além daquelas almas todas que se iam salvar. Cada um de nós possa ter isso em mente, possamos pensar de facto que o tempo do Senhor é o melhor. Nunca nos esquecemos que quando nos desviamos do Senhor, a nossa tendência é perdermos a nossa identidade em Cristo. E quando nós fugimos, quando não é o Senhor, não é o amor do Senhor que se esfria, não é como se costuma dizer às vezes, a torneira do Senhor, as bênçãos do Senhor deixaram de ser derramadas na nossa vida. Não foi isso. Nós é que nos desviamos. Quando a nossa tendência é essa, nós deixamos de perder a nossa identidade em Cristo. Ou seja, nós não passamos a agir não como povo de Deus, mas passamos a agir de uma maneira errada. Passamos a agir como os outros agem. E isso é mau, irmãos. E daí depois vêm muitas coisas na nossa vida que não são as melhores. Vêm as ansiedades, em relação às ansiedades, vem tudo mais, coisas menos boas na nossa vida, quando o nosso foco passa a ser os nossos problemas, deixa de ser a solução, deixa de ser Deus a resolver os problemas, passamos nós próprios a tentar resolvê-los de uma maneira ou de outra, e as coisas aí não batem certo. Porquê? Porque deixamos de confiar no Senhor, deixamos de pensar que o Senhor está no controle, deixamos de agir da maneira exata. O Senhor o que quer da nossa parte Ele diz para nós depositarmos toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, e o Senhor na altura certa Ele vai resolver. E Ele diz para nós descansarmos nisso. Quando Ele diz para nós descansarmos, é mesmo para nós descansarmos. Por muito que nos custe, por muito que nós queiramos fazer as coisas, mas vamos fazer a nossa parte e deixar o resto com o Senhor. E o Senhor cuida. E quando nós agimos assim, passamos a agir como povo de Deus. Quando nós agimos de outra maneira, deixamos de agir como povo de Deus. E nós somos povo de Deus. Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo passam a ser filhos. Deixam de ser criatura e passam a ser filhos. E isto é algo que, se nós pensarmos verdadeiramente, Deus não se vai preocupar connosco. Deus diz que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, Ele não se esquece. Nós somos filhos de Deus, então Deus não se esquece dos pequeninos pormenores. Há pequenos pormenores na nossa vida que nós próprios nos esquecemos, mas Deus não se esquece, porque nós somos seu povo. Jonas era povo de Deus. Eles precisavam de saber isso. Lá fora precisam de saber qual é o nosso povo, de onde é que nós somos, qual é a nossa origem, qual é a nossa ocupação, o que é que nós fazemos. Estas perguntas todas lá fora precisam de saber, mas nós precisamos demonstrar isso com as nossas atitudes, com o nosso viver, com o nosso testemunho, com a maneira como nós falamos, com a maneira como nós anunciamos o Evangelho aos outros. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para nós sabermos agir e pensar que estas perguntas muitas vezes ficam sem resposta. Porquê? Porque nós andamos longe do Senhor. Quando estas perguntas ficam sem resposta, é grave, irmãos. Que o Senhor nos ajude.